Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. 皆さん、主の平和。 Gostaria que os irmãos abrissem no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 11. では、伝道者の書の、11章をお開きください。 Amém. Eclesiastes, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Vamos ler todo. Amém. 伝道者の書の11章、すべてお読みしたいと思います。 Amém. Cada leia na linguagem de cada país, porque nós temos hispanos, temos, também indonesianos, e o Senhor nos provê de ter a palavra em todas as línguas, então, os que têm a sua Bíblia na sua língua, para ficar mais rápido também, amém? Estarei lendo. さまざまな国籍の方々が今日いらっしゃるので、出席されているので、それぞれお持ちの、聖書で、自分の言語でお読みください。 Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista de teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas se te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui, Senhor nosso Deus, estou, Pai, em tua presença, Pai. Faz a tua vontade, Espírito Santo. Usa-me como lhe apraz, Senhor. Não a minha vontade, não o meu querer, mas a tua vontade, Senhor. Para com o teu povo, Senhor, para conosco, Pai. Pois somos, Senhor, dependentes de ti, Pai. Nos humilhamos perante ti, pois precisamos da tua palavra. Precisamos do teu alimento, Senhor, nesta noite, Pai. Muito obrigado, Senhor nosso Deus. Eu agradeço desde já, Senhor, por tudo que tu irás fazer, Pai querido. Obrigada pelas vidas que já estão aqui, Pai. Sejas tu, Senhor nosso Deus, seja o Espírito Santo trabalhando, cuidando, Senhor, em cada um de nós, Pai. Em cada família, em cada jovem aqui presente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. では、それください。 Oh, glória a Deus. Assim como já louvamos, pelo sol da manhã. E aqui também o Senhor fala, que é agradável ver o sol, os olhos ver o sol, porque o Senhor é a luz, que alumia a todos nós. で、聖書に書いてあるように、太陽のその光はとても心地よいと書いてあります。神様は私たちにとってのその光でもあるからです。 Então aqui em Eclesiastes, ele fala sobre o pão, assim como o pastor já falou sobre o leite, e aqui se fala sobre o pão, que alimenta todos aqueles também que estão, que ele fala que se nós lançarmos este pão, que pode até ser dividido em 7 e até em 8, então, como as nuvens também. Hoje está chovendo e o Senhor já falou, está falando das nuvens da chuva, e é uma coisa assim de Deus, é especial, o Senhor falando com nós, aos nossos olhos, vistas pelos homens, olhos de homens, e o Deus falando conosco através da sua palavra.
で、その聖句に書いてあるんですけども、先ほども牧師がその牛乳について話をされたように、ここの一節でパンについて話をされていますね。その私たちがその受けている御言葉のことを指していて、それを自分が受ける分をその7、8人に分けておけと書いてあります。で、その雲も、今日も雨降ったんですけども、その雲やその雨を見ると、その神様のものであるということを、その私たちは認識することができます。São olhos naturais, nós como carne, nós estamos aqui, nós falamos, nós louvamos na presença do Senhor, nós dançamos na presença do Senhor, nós nos alegramos, nós pulamos na carne natural, esta carne, né? Esta carne. E pelas vistas, o espiritual, aquele que discerne, aquele que é do espírito é espiritual. Então o Senhor discerne também por tudo que ele fala através da sua palavra. A sua palavra que no versículo 4 ele fala que o vento, né? Fala sobre quem observa o vento nunca semeará e o que olha para as nuvens nunca cegará. Deus fala que se nós olharmos só para a mente, para o tempo, esperando, não vendo nenhuma nuvem, nada, e se a gente não for fazer, não for preparar a terra, ele nunca chegará a plantar a sua semente. で、私たちはその自分の肉体を通してその神様にその賛美を捧げたりとか、踊ったりとか、主に自分の愛情表現を表すことができます。4節に書いてあるんですけども、その風を警戒している人は、種をまかない、雨雲を見ている人は借り入れをしないと書いてあるんですけども、こういった人たちは主に、命じられている行いについてもその種をまくこともなく借り入れをすることがないということを教えています。E no versículo 5, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. 5節と6節。あなたは妊婦の体内の骨々のことと同じように風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切を行われる神の御業を知らない。朝にあなたの種をまけ、夕方にも手を休めてはいけない。あなたはあれかこれか、どちらが成功するのか、あるいは両方とも同じようにうまくいくのかを知らないのだから。A semente lançada, quando nós falamos alguém que nós estamos evangelizando, quando nós estamos conversando, é a semente que é lançada. Porém, nós não sabemos se essa semente, se todas as sementes que nós lançarmos para quem nós falamos, para quem nós pregamos, para quem nós evangelizamos, se esta ou aquela vai ser produzida, se ela vai crescer no coração daquele que está ouvindo a palavra. Então o Senhor fala que não retires da tua mão, não deixes de orar, de interceder pela semente, pela palavra lançada, aquela que você está plantando. Porque se o Senhor fala da semente, a semente é a palavra do Senhor, que nós semeamos a quem está do nosso lado, ou a todos, a família, seja quem for, aqueles que estão a trabalho, a serviço, em todos os lugares. で神様の御言葉というのは私たちにとっては種なので、福音を述べ伝える時とか、人と会話をする時とか、自分が大切にしている人たちだったりとか、そういった人たちに対して御言葉を言う時は私たちは種をまいているので、この聖句に書いてあるように6節に書いてあるように、私たちは朝にあなたの種をまいて夕方にも手を休めてはいけないということを絶えずに種をまき続けること、福音を述べ伝え続けることを教えています。Versículo 8. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar também, se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista de seus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. 8節と9節。人は長い年月を生きるならずっと楽しむがよい。
だが闇の日も多くなることを忘れてはならない。すべて起こることは虚しい。若い男よ、若いうちに楽しめ。若い日にあなたの心を喜ばせよう。あなたは自分の思う道を、また自分の目の見る通りに歩め。しかし神がこれらすべてのことにおいて、あなたを裁きに、連れて行くことを知っておけ。E como nós ouvimos também esta noite que, né, sobre o papai do irmão Yudi, e ele já tinha idade, né, bastante idade já, então ele já viveu bastante, teve muitas experiências. E aqui também fala, e depois fala sobre a mocidade. A mocidade são os mais jovens, nós estamos na meia-idade, eu estou chegando na meia-idade, e esta noite nós temos muitos jovens, muitas crianças, bebês também. Então o Senhor fala também aos jovens para estar, né, se preparando também. Vocês podem fazer, aqui fala a palavra que, vocês podem fazer, né, podem comprar, podem viver uma vida, né, agradável aos seus olhos, né? Porém, todas as coisas, todas as decisões, tudo será julgado por Deus. 先ほど話をされたユージ兄弟の父親も長い年月を生きていていろんな体験もされたとは思うんですけどもやっぱり聖句に書いてあるように若い人たちに対してその若いうちに楽しむことを教えています。私たちは自分が何をするかということも決めることができるんですけども全ては神様が与えられていることに対して、私たちはそれに従って生きることを楽しむことを、喜ばせることを教えています。E no versículo 10 ele diz: Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. 10節あなたの心から苛立ちを除け、あなたの体から痛みを取り去れ、若さも青春も虚しいからだ。E nós vemos aqui, né? Então, se a palavra fala que é para tirar a ira do nosso coração, a vaidade, né? Então quer dizer que nós né, fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Porém, ele fala que era para tirar, afastar todo o mal, tudo que afasta do Senhor, toda a desobediência, né? A falta de respeito, palavrões, palavras torpes, todas as coisas que não agradam ao Senhor, não edifica, não exorta. Então, é para tirar tudo isso. Mas nós vemos aqui, nós vemos crianças, nós vemos jovens bonitas, bem formosas. Porque fala que é a juventude. A juventude. Um dia nós também fomos belas e formosas. Hoje já está mais cheinho, né? Com nossos cabelos brancos, já começando os cabelos brancos. E isso é e nós vemos no meio da casa do Senhor, né, os cabelos grisalhos, né? E é uma coisa natural, porque o jovem, a gente quando é jovem quer crescer logo, né? Aí depois chega uma certa idade, queria voltar, retornar. Então aproveita agora a mocidade, a fazer coisas, né? Tomar decisões, esperar. Então, assim é o tempo do Senhor para cada um de nós, para cada um que estamos dentro da casa do Senhor. その10節に教えていることなんですけども自分の心から苛立ちだったりとか自分の体から痛みを除け取り去れと書いてあるんですけどもこれはやっぱり神様からかけ離れたことからそれを捨てないといけないということを教えているんですね。例えば悪い言葉だったりとか悪口だったりとか侮辱的な言葉汚い口調だったりとかそれら全てを投げ捨て捨て去らないといけないですね。あとは私たちも誰でも若い時はより、今の姿、年を取った姿からやっぱり美しかったかもしれないしその時代にまた戻りたいなと思ってしまうかもしれないんですけども、若い時は若いうちに楽しめばいいし、今年老いた姿でも今の今のままで生きればいいという話ですね。E para estar reforçando, vamos ler em Gálatas, capítulo 6, livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 6, 7, 8 e 9. Gálatas, capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. ガラテヤ人への手紙の6章の7章から、ごめんなさい、6章の7節から9節までお読みしたいと思います。
Versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. 思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになります。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになります。Então ele nos ensina, nos exorta, aqui ele está nos exortando, a nós todos, a fazermos as coisas boas para o Senhor, assim como nós temos o trabalho da assistência social, e é um trabalho que precisa de mãos também, e nós também, e toda a igreja também, sempre está trabalhando, ajudando, se esforçando. Então, nós aqui vemos também que todas as coisas a gente não faz por murmuração, não faz de qualquer forma, porque a gente sabe que é um trabalho de todos, que a palavra fala que a gente não pode nem ficar reclamando, gemendo e chorando só, que às vezes a gente acha que a gente tem muito pouco, mas a gente sabe que esse pouco, a gente pode estar ajudando, e o Senhor que é o dono de todas as coisas, das nossas vidas. Se nós temos as mãos, as forças, se nós não estamos doentes, nós vamos ao trabalho, nós nos esforçamos com as nossas próprias mãos, porque o Senhor sabe o preço que é nós pagarmos com a carne, de estarmos ali lutando pela nossa casa, nossa família, por aqueles que necessitam. E é o Senhor. É o trabalho da casa do Senhor, todos unidos. Então, nós vemos aqui que sobre a carne, se a gente pensar só na carne e reclamar, o Senhor é aquele que vai dar conta. Perdão. E nós sabemos que todas as coisas que nós fazemos, que não é feito com amor ao Senhor, as coisas do Senhor, o Senhor, Ele fecha também. Ele fecha conforme a sua palavra. Nós discernimos todas as coisas pela palavra, porque aos olhos humanos, nenhum de nós merecíamos. Porém, o Senhor teve misericórdia de cada um de nós. Assim como lá no passado também, muitas vezes a gente fala a mesma coisa, repete a mesma coisa. Por quê? Porque na crise que tivemos em 2008, 2009, e passamos todas as famílias, muitas famílias foram embora, a igreja se esvaziou, e poucos de nós, a maioria das famílias que estão aqui hoje, na casa do Senhor, os que são mais antigos, são os que ficaram, e a maioria foi para outros estados, voltaram para seus países, e ficamos somente alguns. Porém, o Senhor guardou, o Senhor uniu as famílias para estar ajudando uns aos outros e não murmurando, porque sabia que a situação era igual de todas as famílias. E o Senhor deu graça a todos para estar juntos, passando a mesma situação, e tudo era conforme a palavra. Uns nem sabiam o que estava passando um outro, mas levavam o alimento e faziam uma cesta. Então, não era vergonha, porque nós sabíamos a situação que nós estávamos. Nós estávamos diante de uma situação de todos nós. Eram todos. E todos a maioria estava sem emprego, um ou outro com empregos. Porém, não murmurava porque o Senhor dava graça. E os que estavam trabalhando, estavam ajudando. Então, nós damos nessa palavra que o Espírito, ele discerne em cada um de nós. Por isso que nós citamos bastante sobre o Espírito Santo, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo que toca no nosso coração, na vida dos irmãos, de levar, de enviar, de falar, de abraçar.
de dar cumprimentar, ligar. Então é o Espírito Santo que toca. Então o Espírito, ele toca, ele fala conosco. Por isso que é real o que nós vivemos dentro da casa do Senhor. Não é fantasia, não é historinha somente. Porque existe Abraão, existiu Isaac. E por causa de Abraão, de Isaac, é bendito todas as nações. E tantos outros ainda, até chegar aqui, para que essa palavra pudesse chegar até nós. Através desta palavra. Muitas das vezes é a exortação, puxão de orelha. Exortação, os irmãos sabem que é puxão de orelha, né? O Senhor nos exorta para que voltemos ao primeiro amor, para que façamos a obra dele, não gemendo, não chorando, mas com alegria. Nós estávamos no feriado, estamos no feriado ainda, os irmãos estão no feriado, estamos no feriado. Aí o pastor Kiome, quinta-feira, pastora, dá para levar a palavra sábado? Eu falei, nós não estávamos de férias. Né? Nós estávamos, né? Mas a gente se põe também, porque a gente sabe, a gente passou a semana, né? Com a família, o Senhor abençoou. Creio que vários irmãos também estiveram com os familiares. E tiveram um momento com a família, porque nós todos estávamos precisando, mas a palavra é necessária, levar o alimento, ensinar. O Senhor sabe de todas as coisas, não é de agora que a gente é convocado nos feriados, eu acho que o Senhor sabia desde o começo, quando a gente aceitou a Jesus, eu não pregava não, irmãos. Quem pregava era o pastor Paulo. Ele que era o pastor. Ele que era o chamado. Mas como ele era o chamado, então toda a família vai junto. Então, e dessa vez sou eu. Como não teve culto ontem, gente, sexta-feira, culto de oração, então é hoje. É hoje que o Senhor preparou. E damos graças, por quê? Porque o Senhor tem nos abençoado. Em tudo dai graças. O Senhor já vai falando, a gente vai encontrando os irmãos na rua, que eu já vi, alguns dos irmãos. Então a gente vê, né? A gente vê que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Os irmãos vieram hoje, né? Vieram hoje para a igreja, vieram lá cortar o matinho, que não era pouco, mato, né, os irmãos? Eu acho que os irmãos que participaram já sabem, né? Não era pouquinho, mas o Senhor deu graça. Que todos os irmãos vieram cooperando, né? Cooperaram, né? Ouviram o chamado. Deus tocou no coração, se disporam a vir na parte da manhã e está preparado amanhã também para o batismo, que é uma alma para o Senhor, que se rende ao Senhor. Então, há muito trabalho, há muitas coisas ainda que a igreja toda, os irmãos, todos nós aqui, né? Nós temos um chamado, nós temos né, uma esperança no Senhor, mas o melhor de tudo é que nós estaremos com o Senhor também, e mais esta alma também, que estará se rendendo ao Senhor. Vale a pena estar no Senhor, fazer a obra, mesmo cansados, porque o feriado a gente fala, vamos para o feriado. Aí depois nós tiramos o feriado do feriado. Feriado do feriado, porque mulher cozinha todo dia, mulher lava roupa todo dia. Né? Os irmãos ajudam, agora os irmãos ajudam. Ajuda a pendurar roupa, ajuda a fazer. Suiaco, gente. Amém. Perdão. はい、少し、まとめたいなと思います。その失望せずに善を行うということは、私たちがいろいろね、問題あったりとか、いろんな活動とか、あとは福祉部だったりとか、いろんなことをするんですけども、何事にもやっぱり文句言ったりとか、不満をぶつけたりとか、苛立たずに、あとはどんな問題でも失望せずに善を行い続けましょうということをね、教えてます。で、やっぱり教会自体も2009年の
クライシス、そのリーマンショックの時代だったんですけども、その時代にいろんな方々がね、自分の母国に帰ったりとかしたんですけども、その少数が、その日本に残って、それでも神様の、行いをし続けていました。そこで私たちはその善を行い続けたことによって、私たち自身にも神様からの、恵みだったりとか、祝福だったりとか、ね、本当に私たちの家族だったりとか、共に一緒に活動されていた松山牧師の家族にも恵みが与えられました。で、それだからこそ私たちは失望せずに善を行うことやあとは自分の肉に対するに巻くものは肉から滅びが刈り取ることになってしまうことに対しても私たちは気をつけないといけません。Amém. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 第一コリント人の手紙の15章 versículo 33 e 34. Vers- 15章の33節と34節をお読みしたいと思います。Amém? Versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. 惑わされてはいけません、悪い交際は良い習慣を損なうのです。目を覚まして正しい生活を送り、罪を犯さないようにしなさい。神について無知な人たちがいます。私はあなた方を恥じ入らせるために言っているのです。E aqui é Paulo falando aos coríntios. Como o pastor já falou que os coríntios precisavam também de, né? Estavam tomando leitinho C. E aqui Paulo reforça, né, no ensinamento da palavra sobre as más conversações, são aqueles que, né, estão à nossa volta. Nós sabemos que, né, nós somos com os amigos também, nós temos também. São pessoas que não conhecem a palavra, não conhecem nem um pouco da palavra, ou os que conhecem não aceitam ou acham que não existe dentro da palavra do Senhor. Mas aqui em 1 Coríntios ele fala, né, para nós tomarmos cuidado. Nós tomarmos cuidados para não aceitarmos as coisas do mundo, né, que corrompem, que te tiram da presença de Deus, que mexe com a nossa mente, né, com o nosso coração. Nós temos amigos muito bons. São os melhores amigos que a gente, se precisa, ele está ali. Ele está ali. Porém, precisam da palavra, precisam aceitar o Senhor Jesus, precisam conhecer o amor de Deus, para que sejam melhores ainda. Porque nós sabemos, porque às vezes de estar tão perto, eles falam coisas e a gente pode até concordar, mas não está conforme a palavra. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Por isso que ele fala para nós estar vigiando. E é necessário, nós como conhecedores, como também aqueles que estão ensinando, estão à frente, sim ou não, nós estamos à frente de um trabalho. Não é um cargo. Nós sabemos que se nós perecermos, se nós errarmos, se nós falarmos, se nós fazermos, muitos que estão fracos vão olhar para a carne, porque todos nós somos pecadores, somos fracos ainda, e há muitas informações nos olhos e nos ouvidos. ここで教えているのはさっき言ったように使徒パウロはコリント人に対して言っていたんですけども彼らは本当に神様の御言葉がとても必要としていました。でそこで教えていることは悪い交際
友達、悪い友達には気をつけないといけないということを教えています。それは正しいことを正しい習慣を損なってしまう、失ってしまうから気をつけないといけないということを教えています。私たちはその正しい生活を送るためにも目を覚ましていないといけないし、罪から離れていないといけません。で、そこで私たちは悪い友達がいたら、その悪いことをしているとか、その福音を述べ伝えるためにも私たちは良い友人として、警告もしないといけませんし、神の御言葉は誰でも必要なので、彼らが改心できるように述べ伝えていかないと、いけません。で、やっぱり自分たちがやることだったりとか、言っていることはやっぱり罪というのは自分たちはやっぱり罪人なので、自分の肉に返ってくるものなので、私たちは常に罪を犯さないように、目を覚まして正しい生活を送らないといけません。Então nós temos que estar vigiando. 目を覚ましていない Vigiando といけません。 e cuidando. Porque um deslize que a gente dá, uma falha que a gente causa, pode acabar com muitos que estão fracos, mais fracos ainda, e podem até se perder, voltar ao mundo, a fazer as coisas. Então, para nós é de muita responsabilidade. Pais e mães são responsáveis pela casa, assim como eles são, e nós somos, exemplo dentro da nossa casa, do nosso lar. Então, nós somos os exemplos dentro da casa também. Então, a responsabilidade é muito grande. Sabemos que nós estamos ensinando todas as coisas boas, porém, nossos filhos têm a responsabilidade depois, a maioridade. Eles têm a responsabilidade de escolher, de fazer. Por isso que é dever dos pais estar ensinando as coisas boas, a fazer, a aconselhar. Porém, a responsabilidade depois são os filhos, se realmente querem seguir o exemplo dos pais ou querem seguir o exemplo dos que estão lá fora. Porque nessa caminhada, são quase 30 anos, já vai fazer quase 30 anos, né? Que eu aceitei o Senhor Jesus. São 30 anos. Né? São 30 anos e não é pouco. Nós temos visto muitos exemplos. Sempre falo para as minhas filhas, eu falo. Porque elas sabem o que é ter os pais servindo a Deus dentro da casa do Senhor e vendo seus amigos, suas amigas, os pais, a família, tudo em volta. A diferença que é você servir ao Senhor, estar guardado, aprendendo na palavra, se guardando a casa, e aqueles que estão lá fora, drogas, álcool, violência, separações, divórcios, mortes, armas. Será que isso é bom? Será que isso é melhor do que nós estarmos aqui uma noite, sábado à noite, onde muitos poderiam estar nas discos, na bebedice, no meio das drogas, nossas crianças aqui, nossos jovens aqui. Qual que é a diferença? Será que nós vemos essa diferença? Aqui dentro nós não vemos briga, nós temos a paz da palavra, a palavra sendo transmitida, ensinada. Não, como diz, não é por violência, não é pela violência, não é pelo, aí, e vai lá. Lá fora não, muitos ficam insistindo, porque eu aceitei a Jesus depois de grande, quer dizer, já tinha a minha idade já, né? Então, já tinha 19, tinha 20, 21, então já era de maior. E se você não faz, eles ficam insistindo, você não quer experimentar, você não quer tomar, você quer isso, quer isso, quer isso. Isso não é uma coisa que não é por força nem violência. A palavra de Deus não é por força e violência. É você que tem que aceitar. É você que tem que fazer. Porque se a gente é forçado, toda vez que a gente é forçado, jovem, quando é forçado as coisas, ele fica rebelde, fica bravo. Fica rebelde.
Manda lavar a louça para ver. É para ajudar, não é? É o normal. A gente precisa de ajuda, a gente pede. Pode lavar a louça? Dá para ajudar? Ah, se você não lava a louça, você vai apanhar. Se a gente, né? Porque tem isso, tem onde você pedir, você falar de uma maneira simples, né? Porque sabe da necessidade. A gente fica tão em casa, eu uso bastante o exemplo de casa, porque em casa a gente precisa. A gente precisa de ajuda, a gente precisa ensinar também. Ensinar a quando crescer também. Né? Não é por força nem violência. Então, se você está aqui na casa do Senhor, foi o Espírito Santo que te trouxe. Você poderia ter escolhido entre não estar e estar. Porém, se você está, porque o Espírito Santo te trouxe. Você está achando que é porque é isso, porque é aquilo, mas não. É Deus que te chamou, te dando uma chance para estar aqui, para ouvir a palavra do Senhor. やっぱり弱ってしまわないように目を覚ましていないといけません。で、やっぱり家庭の中でも両親の責任もとてもかなり、あると思います。例えば自分の子供たちに対してやっぱり手本を見せないといけません。で、何が正しいのかということ、何が悪いのかということのしっかり手本を見せれば子供たちも、ついていくと思いますし、それを教えていかないといけません。で、やっぱり私自身もクリスチャン歴30年になるんですけども、そこでもやっぱり自分の子たちに対しても手本として、示してきたつもりですし、あとは何を気をつけないといけないかというと、世の中にはお酒だったりとかタバコだったりとか薬物だったり暴力だったり、離婚だったり自殺だったりとか、いろんなね人を傷つけるような武器とかそういったものもたくさんあるわけで、土曜日の夜に行こうと思えば行ける場所、例えばディスコだったりとか居酒屋だったりとか、薬物が流通しているような場所だったりとか、そういった場所に、行けたのかもしれないんですけども、それから離れないといけないし、それを何が悪いのかということも教えていかないといけません。で、子どもたちが手本についていけるように教えないといけないし、何より教会に導いてくださったのは御霊であるということは頭に入れないといけません。Em Mateus 13, no versículo 3. Mateus 13, no versículo 3. マタイの福音書の13章の3節。Aqui nós temos a parábola do semeador, e onde Jesus, Jesus ele fala sobre a semeadura. この聖句ではイエス様は種まきの、例えの話をされていました。No versículo 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. イエスは彼らに多くのことを例えで語られた。見よ、種をまく人が、種まきに出かけた。Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele usa por parábolas, para que aqueles que são espirituais entendam. Porque aqueles que não são espirituais não entendem a palavra. Não entendem o que está sendo dito, não percebem, não conseguem enxergar. Mas os espirituais, eles conseguem entender aquilo que aqueles que estão fora ainda não enxergam, não ouvem. Então, o Senhor ele usava muito dessas parábolas. E ele usa do semeador. Só que eu não vou falar diretamente sobre este capítulo. Vou falar em Mateus 13, no versículo 37 e 38. Mateus capítulo 13, versículo 37 e 38. 37節と38節をお読みしたいと思います。Aqui ele fala sobre o joio também, né? 種をまく人だったりとか種だったりとか毒麦について教えてます。E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino,
e o joio são os filhos do maligno. イエスは答えられた。良い種をまく人は、人の子です。畑は世界で、良い種は、御国の子ら。毒麦は悪いものの、子らです。Então aqui o Senhor já fala que nós, a boa semente, nós somos a boa semente. As boas sementes são os filhos do reino, são os que são escolhidos para plantar, levar a palavra. Porque quem aqui já plantou uma sementinha? Qualquer semente, flor, verdura, soja, trigo, toda semente. A semente para nascer, a gente coloca ela na terra, a gente planta ela ali. Só que para ela nascer, o que acontece com ela? A semente morre. A semente morre. A semente morre para que ela possa brotar, crescer, produzir os seus frutos. Então, で、その良い種は私たちのことを指していて、種を私たちは持っているので、それをまいていかないといけません。で、それが人たちにまかれた人たちには種の実を結ぶようにしていかないといけません。Então nós vemos que há sofrimento também. Há sofrimento. A gente morre para muitas coisas, para que a palavra, para que possamos produzir esses frutos também, para que vejam esses frutos. A gente morre para nós mesmos, para que o Senhor cresça. A gente morre para que apareçam os frutos do Senhor na nossa vida. E para que produza esses frutos e produza mais semente também. Quando a gente evangeliza, quando a gente já ganha uma alma, que essa alma, ela é uma evangelista, um homem ou uma mulher que leva a palavra do Senhor, é assim como o pastor Biplak, na Índia. Ele é um evangelista, um ganhador de almas. Ele é um ganhador de almas. Alguém ganhou ele para Cristo e ele evangeliza. E nós, com o trabalho de missões, nós também ajudamos, participamos, nós enviamos também do nosso trabalho, o fruto também. Porque se Deus não toca no nosso coração, em todas as obras da casa do Senhor, seja assistência, seja missões Índia, missões Moçambique, se Ele não tocar a obra lá, ela não dá andamento. Pessoas não são salvas, não são ganhas para o Senhor, crianças não são alimentadas, não podem ir à escola. Se o Espírito Santo não fazer esta obra dentro de nós, em cada um de nós, porque a gente não fala somente para vocês ou para a igreja, somente para um ou outro. É o que o Espírito Santo toca dentro de nós, para nós estar ajudando. Então nós vemos que a semente, ela tem que ser semente boa, mas também tem que cair numa terra fértil. Temos que ter uma terra fértil. Nós temos que ser uma terra fértil. Nós temos que ser a terra fértil. Porque na parábola do semeador, ele fala de todos os terrenos. Porém, eu vou estar lendo em Marcos, capítulo 4, versículo 3. Marcos, capítulo 4, versículo 3. Essa é a parte, mas é um pequenino estudo que eu tinha colocado, mas eu não ia falar, mas eu vou acabar falando. Marcos, capítulo 4, versículo 3. マルコの福音書4章の3節をお読みしたいと思います。Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E esse é o mesmo, porém, é um estudo que tem. Ele fala assim, como era antigamente,
como era plantado as sementinhas, né? Como eram lançadas. As sementes eram plantadas manualmente. À medida que o lavrador caminhava pelo campo, jogava sobre o solo punhados de semente, que retirava de uma grande sacola pendurada em seus ombros. As plantas não cresciam em fileiras harmoniosas, como atualmente. Quando a semeadura é feita com auxílio de máquinas semeadoras, não importa o quanto o lavrador fosse habilidoso. Ele nunca conseguia evitar que algumas sementes caíssem pelo caminho, sobre rochas, espinhos, ou fossem carregadas pelo vento. Assim, o lavrador lançava as sementes com liberalidade, a fim de que um número suficiente caísse em solo fértil e a colheita fosse assegurada. ここで教えているのは過去のその人物についても教えていて、御言葉を受けてもやっぱり忘れ去ってしまったりとか芽を出してもやっぱりすぐにその霊的な芽がしおれてしまったりとか、茨の中に種御言葉が落ちても茨が伸びても塞いでしまって実を結ぶことがなかったりとか、さまざまなことを振り返りさせます。Então, o trabalho era muito mais. Era manualmente. Jesus, ele não tinha carro. Os apóstolos não tinham carro. Aqui fala que nem... a palavra também fala que eles não tinham como se movimentar. Não tinha uma carroça, não tinha cavalo para montar. Então, tudo que era feito era manualmente. Era pelo braço, pela força do braço. Não é que nem... E aqui ele fala também, porque hoje nós vemos muitas máquinas. Máquinas que plantam, né? São alinhadas e se planta. Então, é menos desperdício, porém, era diferente. E antigamente não. Fala que tinha que lançar a semente, porque eles só jogavam. E isso faria que a semente caísse em terrenos de rocha, espinhos. E muitos eram levados pelo vento também. Então, não evitava. Mas hoje nós temos, pela modernidade, nós temos os nossos telefones, né? A gente lá lança a palavra, em vez de lançar coisas ruins, sementes ruins, palavras ruins, nós lançamos a palavra de Deus, a boa semente. Nós usamos a modernidade para lançar alinhados com o Senhor, com as coisas do céu. 私たちは神の御言葉を手に持っているのでいろんな悪い言葉を言っている人たちとかとは比べても私たちは永遠の命につながる御言葉を私たちは持っているのでその種をその人々にまいて実を結ぶように行いをしていかないといけません。Então, nós vemos que há muitas maneiras de estar servindo ao Senhor, de estar semeando aqueles que estão à nossa volta, e nós também, e nós mesmos, sendo um terreno produtivo também. Então, nós vemos que a palavra ela é muito importante, ela precisa ser estudada, ela precisa ser minuciosamente colocada em prática. Porque se a gente não coloca a palavra em prática, a gente não mostra os frutos. A gente não mostra, não aparece. É igual o crente agente secreto, né? Crente agente secreto. Não sabe nem que você é cristão. Não sabe, porque você não aparenta, você não demonstra. Você não fala, você não age como um cristão. Então, os frutos têm que aparecer. E a gente só aprende quando lê a palavra. A necessidade de como se apresentar também. Nós somos alegres na presença do Senhor. Nós louvamos ao Senhor. Mesmo nas dificuldades. Nas dificuldades e na tristeza, a palavra fala que é para
nós, ele fala para derramar, né, do óleo da alegria também. Porque a tristeza, ela salta. Que a gente, quando está precisando, quando a gente está amargurado, quando a gente está, né, a gente adora mais o Senhor. Pelo que a gente está passando. É o azeite, é a azeitona, né? Azeitona espremida. Azeitona espremida. Aí que ela solta o azeite. E ele vem a transbordar. Então, quando a gente está na prova, aí a gente é espremido, aí sai o azeite. Aquilo que o Senhor já lançou na nossa vida. Que tantas vezes, a gente escuta tantas vezes a mesma coisa. As mesmas coisas, as mesmas palavras. E o Senhor precisa estar falando a mesma palavra. Para que nós possamos entender o mistério de Deus para a nossa vida. Porque há mistérios que o Senhor deu, que é para ser descoberto pelos olhos, para nós, para estar servindo ao Senhor. でその私たち、家族だったりとか一人一人が神様の行いをしているわけなんですけどもそれだけではなくて御言葉を読んで学んでいかないといけません。で私たちはやっぱり普段の、ね、私生活の中でも、なんていうんですかね、シークレットクリスチャンというかクリスチャンなのにクリスチャンではないような生き方をしてしまわないように、もちろんクリスチャンとしての言動もしっかりと、人々に示していかないといけません。で私たちは神様の御言葉を受けるとき、私たちは油を私たちは注がれているので、受け取っている油が杯の中で溢れるように、日々の中でも私たちは主に、近づいていかないといけません。João capítulo 4, versículo 36, 37 e 38. João, capítulo 4, versículo 36, 37 e 38. ヨハネの福音書の4章の36節から38節までお読みします。Amém? E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. すでに狩る者は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めています。それはまく者と狩る者が共に喜ぶためです。ですから一人が種をまき、他の者が刈り入れるという言葉は誠です。私はあなた方を自分たちが労苦したのではないものを借り入れるために使わしました。他の者たちが労苦し、あなた方がその労苦の身に預かっているのです。E aqui fala que nós receberemos o galardão. Porém, aqui já está falando, né, o que planta e o que ceifa. Porém, o mais importante é quem dá o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. Para chegar a ceifar, a colher, é o Senhor quem dá esse crescimento. Crescimento para nós. Porque a gente é plantado, o Senhor joga a semente, o Senhor dá o crescimento para que nós possamos produzir essa semente, o fruto. Então, se nós temos frutos, se podemos produzir frutos, é porque o Senhor está dando crescimento. Por isso que a honra e a glória pertencem ao Senhor, aquele que dá o crescimento, aquele que envia a chuva, envia todo o alimento a nós, a palavra. Então, glórias ao Senhor, que Ele tem dado esse crescimento para nós e a chance de estarmos aqui para ouvir a palavra, para crescer para o Senhor e produzir os frutos para o Senhor. で私たちが私たちが行っていることが実を結んで狩ることができるために成長を与えてくださっているのは神様です。私たちがそれを神様が私たちに成長を与えていて、それを神様が私たちに成長を与えてくださるから実を結ぶことができることを教えています。Amém. Eu vou estar encerrando a palavra agora. Porém,
Nós vamos nos colocar de pé. お立ちください。Eu vou estar orando agora. Os では祈りたいと思い irmãos, ます。 orem cada pelo que vocês estão precisando, o que precisam, se precisam de crescimento, se precisam de uma chance. Peçam ao Senhor, orem a Ele de todo o coração, com toda a sua alma, porque o Senhor é um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que escuta e está dando uma chance para nós esta noite, para a reconciliação, para a salvação dos colegas, familiares e por nós mesmos, para que sejamos uma boa terra. Amém? Cada um de vocês orem aí.